Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Certa vez, Jesus e os seus discípulos estavam passando por um território de Samaria e os samaritanos e os judeus não se davam bem, eram inimigos históricos, então os samaritanos daquela região começaram a tratar Jesus e os seus discípulos com muita hostilidade. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: o Senhor quer que a gente peça para que venha fogo do céu sobre esses homens? E eles pediram isso porque houve uma história, muitos séculos antes deles, com um profeta de Israel, Elias, em que ele também teve uma dificuldade com os samaritanos e pediu a Deus que descesse fogo do céu, e desceu o fogo do céu e queimou os soldados que queriam interrogá-lo e prendê-lo. E então os discípulos usaram a passagem bíblica para pedir algo de Deus para resolver aquela situação que eles tinham de conflito. Então Jesus diz para os discípulos o seguinte: de jeito algum vocês não sabem de que espírito nós somos, qual é o espírito que habita vocês? Eu não vim para matar, eu vim para salvar. E quando Jesus Cristo responde desse jeito, ele interrompe alguns processos, alguns mecanismos que nós desenvolvemos na vida. O primeiro deles é de usar histórias bíblicas como se fossem paradigmas para todas as épocas, sem reconhecer que há contextos específicos em que se cumpriram algumas histórias que não vão mais se cumprir e que não tem mais nenhum significado para os nossos dias, especialmente as histórias sanguinárias e de morte do Antigo Testamento. Quando algumas pessoas pegam essas histórias para dizer que nos nossos dias essas coisas também vão acontecer, elas estão cometendo um erro de não ler a Bíblia a partir de Jesus e do seu Evangelho. Tudo tem que ser lido a partir de Jesus. E Jesus diz isso para eles. Não é mais assim, não é assim que funciona, e nem dá muita explicação. Apenas diz que ele veio mostrar o Espírito da vida, o Espírito que promove a vida. E o segundo processo que Jesus interrompe ali é o processo da vingança como expressão da justiça. O processo de matar para resolver o problema e o conflito. Em dias como os nossos, em que muita gente está dizendo que a bala é amiga da Bíblia, em muita gente que está querendo usar a própria Bíblia e a própria história cristã como base para que a gente faça a justiça no mundo, matando todo mundo que traz conflito, é bom se lembrar que o Evangelho é o Evangelho do desarmamento da alma e da vida. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus que não mata para resolver o problema, mas morre, se sacrifica para resolver o problema. Eu creio que a gente precisa de desarmamento da alma. Talvez hoje seja um dia de conflito para muitos de nós. E nós estamos armados até os dentes com o conflito e achando que vamos resolver o problema assim. Há pessoas que vão se envolver em dificuldades hoje, que têm conflitos familiares, de relacionamento, e estão dizendo que vão fazer justiça, mas estão armadas na alma, e isso só vai trazer mais conflito. Jesus Cristo nos ensina o caminho do desarmamento. Que Ele nos abençoe e nos ajude nos conflitos diários, nos conflitos da vida, nos conflitos da sociedade. Que haja paz e bem para todos nós.